Essas crianças lindas sendo apresentadas ao Senhor, firmando o propósito que elas cresçam na graça, na presença dEle. Isso não tem preço, queridos, não tem preço. Amém? Queria que vocês abrissem a palavra de vocês na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Um texto um pouquinho longo, mas eu não vou demorar muito não, tá? Prometo. Capítulo 3, do versículo 1 até o 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a rica oportunidade dessa manhã, Pai, de aprendermos mais com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Som dos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a ouvir e a reter o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa manhã. E muito mais do que ouvir, Senhor, que sejamos, cada um de nós, desafiados a colocar em prática no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, só uma lembrança rápida aqui. Paulo escreve essa carta à cidade de Colossos. Ele estava preso em Roma por volta de 60, 62 depois de Cristo, para fazer o quê? Combater heresias, né? Que é uma mistura perigosa. Sempre foi, sempre vai ser. Né? A mistura perigosa de intelecto humano, né? Aquela coisa do conhecimento acima de quem Deus é. O misticismo religioso, as regras rígidas que haviam, né? E a tentativa de diminuir quem é Jesus. Então, Paulo
lembra, no capítulo 1 e 2, ele vai lembrar essa igreja que foi fundada, né, não por ele, mas por Epáfras, o conservo em Cristo, aquele que pregou o evangelho ali. Ele lembra essa igreja quem ela é. Olha o que Paulo traz para essa igreja. Capítulo 1 e 2, ele lembra da supremacia de Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível, né? O Criador de todas as coisas e o cabeça da igreja. Ele lembra essa igreja também da suficiência da cruz, porque Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Então, nós fomos, nós somos e nós seremos perdoados por Jesus, né? Desde que a gente esteja nele. E ele lembra também, faz um alerta contra o legalismo, né? O erro de se submeter a regras humanas. O homem tentando ser Deus, ter contato com Deus no sobrenatural, ser melhor, tete a tete com Deus e trazer isso, né, para os irmãos. E no capítulo 3 e 4, ele vai mostrar como eu e você, assim como aquela igreja, a gente deve viver, então, essa vida, né, que nós temos agora. E ele nos chama a ter uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar. Ele nos chama também a ter uma nova roupagem espiritual. E também aos relacionamentos transformados. Então, queridos, quando se fala de identidade, se eu perguntar para você quem é você, você consegue me definir quem é você? A gente vê com muita dificuldade que quando a gente pergunta, olha, quem é você? A maioria responde assim: eu sou engenheiro, eu sou enfermeira, eu trabalho em tal lugar, eu faço tal coisa. Mas a pergunta não é o que você faz, né? A pergunta é, quem é você? Isso, queridos, é muito importante que eu e você saibamos responder quem nós somos. Porque nós nascemos e somos, né, acolhidos no nosso lar. A nossa identidade vai sendo formada pelos nossos pais, avós, aqueles que cuidam, né? Mas existe uma essência da nossa identidade. E nós precisamos estar atentos a isso. Quando se fala quem é você, socialmente você vai falar o quê? Seu nome, sua idade, sua profissão, né? Se você é casado, solteiro. Quem é você na sua personalidade? Quais são os seus valores? No que você acredita, né? Quais as qualidades que você defende como premissa na sua vida? Quando você olha na sua essência, é mais complicadinho um pouquinho. Por quê? Porque ela envolve identidade e envolve propósito. O que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor nos criou à imagem e semelhança dele. Essa imagem e semelhança, por causa do pecado, parece que ela ficou meio que borrada, né? A gente não vê não se afirma nessa verdade. E a gente começa a buscar a ser alguém, espelhado em alguém. Ter uma identidade formada em alguém. E hoje, por meio das redes sociais, aumentou ainda mais. Porque a pessoa quer comparar e entender que para ela ser validada, valorizada, ela precisa estar mais ou menos no nível daquele ou daquela que ele nem conhece. E aí, por que a gente precisa saber a nossa identidade? É porque a nossa vida, né, vai nos dizer o contexto que nós vivemos. A gente é aqui, cada um de nós aqui nesse contexto, socialmente, a gente é irmão em Cristo, comunga. Em casa, nós somos um pouco mais diferentes, mais relaxados, mais tranquilos, né? Porque está com família. Mas Paulo chama a atenção para nós aqui, enquanto cristão, na sua essência, você nasceu à imagem e semelhança de Deus, em Cristo Jesus você foi restaurado para viver para a glória de Deus. E isso faz muita diferença.
Porque esse é o norte de que alinha a minha vida para eu viver a vida cristã, de fato, conforme a palavra de Deus nos ensina. É tarefa fácil? Eu acredito que não. Mas é possível? A Bíblia diz que sim. Aí cabe eu e você, então, fazer o quê? Procurar viver, descobrir a nossa identidade e viver nela. Porque, além de socialmente, na sua personalidade, na sua essência, você também tem uma identidade diante de Deus. Qual? A Bíblia diz que eu e você, quem nós somos em Deus. E se eu te perguntar quem é você em Cristo, você consegue falar? Então, qual que é o nosso desafio? Saber de fato quem nós somos em Cristo Jesus. Porque Paulo traz isso em Efésios, em Colossenses, nos Gálatas. O tempo todo ele traz para a igreja lembrar quem nós somos. Nós somos filhos, nós somos nova criatura, nós somos escolhidos e amados, e nós somos também feitura de Deus, criado para as boas obras. Isso faz parte da nossa identidade, quando nós dizemos que cremos. E aí, então, querido Paulo, começa nesse capítulo aqui a falar, olha, estou muito feliz com vocês, Colossos, porque eu oro aqui e agradeço porque vocês entenderam, vocês ouviram o Evangelho. E, ao ouvir o Evangelho, as boas novas, a fé de vocês nessa verdade está dando frutos. Eu vejo em vocês também o amor, porque o amor com os irmãos, o amor fraternal. E eu vejo em vocês também a esperança no céu. Então, vocês entenderam tudo isso? Que Deus, em Cristo Jesus, o mistério que estava escondido, agora está revelado. Cristo veio. Vocês estavam condenados à morte eterna. Havia um escrito de dívida contra vocês. Que dívida é essa? A lei não salva ninguém. Ninguém consegue obedecer. Mas Jesus Cristo vai lá e assume essa dívida. E crava ela na cruz e fala, olha, você não deve mais nada, eu paguei a sua dívida. E uma vez que você entende isso na sua vida, queridos, é quem você é em Cristo que começa a contar. Como é, então, viver, sabe? Saber quem sou eu em Cristo, alguma coisa em mim precisa revelar essa verdade. E a primeira que Paulo vai destacar aqui, do versículo 1 ao 4, é que estar em Cristo muda a direção da nossa mente. Nós não pensamos mais como pensávamos antes no mundo. Nós agora somos alinhados a essa verdade. E Paulo vai dizer assim, olha, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas do alto. O que ele está falando? Para fugir da realidade, para abandonar a responsabilidade, para não trabalhar, para vamos viver a vida e deixar a vida levar? Não é isso. O que ele está nos ensinando? Ele está dizendo, olha, deixe que a realidade do reino de Deus governe a sua maneira de viver. No todo. Na sua mente, no seu corpo. Cristo em nós é uma junção, queridos. O Espírito de Deus habita em nós. E por causa disso, a nossa mente, então, precisa estar atenta às coisas que são lá do alto. Que coisas são essas? E aí a gente pode enumerar, algumas delas já foram citadas, ministradas aqui, mencionadas na hora do louvor. Né? E que coisas são essas que eu tenho que buscar lá do alto, onde Cristo está e reina à direita de Deus Pai? Aí vamos lembrar, santidade, justiça, misericórdia. Lembra de terem ouvido isso aqui logo no início do culto? Ouvimos. O que mais? Verdade, comunhão com Deus, amor sacrificial. Qual é a vontade de Deus? No versículo 2 ele faz um contraste. Busca as coisas do alto, do céu, e não a da terra. Porque, queridos, as coisas da terra, elas funcionam de que forma? Para que eu seja servido, para que eu seja visto, sabe? Para que eu ganhe likes, para que eu esteja bem, para que eu tenha status. E as coisas do alto? As coisas do alto, ela ensina que eu devo servir, que eu devo amar, que eu devo cuidar. Por quê? Porque isso glorifica a Deus.
Mas eu consigo fazer isso, queridos? Eu consigo fazer isso de livre, espontânea vontade, beleza? Não. É por isso que a nossa mente precisa ser transformada. Porque eu preciso aprender a pensar agora à luz das Escrituras, ao ensino que Jesus Cristo deu. Mas quando Jesus ia fazer que ele ia ter contato com qualquer pessoa e operar ali um milagre, na maioria das vezes você vai ver Jesus perguntando às pessoas: o que você quer que eu te faça? O que você quer? Jesus sempre dá essa oportunidade da gente saber quem a gente é, o que a gente quer. Eu quero só o milagre? Eu só quero ver de novo, ou eu quero ver de novo e andar com o Senhor nessa verdade? Eu só quero ter o fluxo interrompido, ou a partir de agora ter uma nova maneira de viver? Mas eu só consigo isso, amados, quando a minha mente passa a ser governada de fato pelas coisas lá do alto, pelos valores estabelecidos por Deus. Do contrário, eu fico no meio do caminho. E a proposta de glorificar a Deus, queridos, não é dizer que nós somos perfeitos, porque não somos. O Senhor nos ama como nós somos. Sabe, em dado momento, pergunta: mas como é que eu recebi aquele milagre lá? Que é uma pregação totalmente contrária, onde o homem está no centro, aquela coisa toda. Porque Deus é Deus e continua sendo Deus. Agora, quando Ele atua na sua vida operando em milagre sobrenatural, não é para que você abrace aquilo e continue buscando só o sobrenatural na operação do milagre. Mas o maior milagre é você saber quem você é em Cristo. E como é que você vive isso se Ele não operar o milagre de novo. Porque às vezes o Senhor cura, e às vezes o Senhor permite e não cura. E Ele continua sendo Deus. Mas eu e você temos dificuldade, porque logo a gente vai trazer a pergunta: por que comigo, Deus? Estava vendo um neurologista dizendo que foi a pior pergunta que alguém já fez para ele. Ao atender uma menina, adolescente, 12 anos, com um câncer cerebral, ela cristã, e toda a sua infância, igreja, adolescência, e ela servindo e amando a Deus. E ela pergunta, e quando ele dá a notícia, ela chora, a família chora. E ela pergunta para ele: por que Deus fez isso comigo? Eu estava caminhando tão direitinho, eu sempre amei, sempre caminhei com ele, sempre servi na igreja. E ele falou assim: não consigo responder a sua pergunta. E ele falou que anos mais tarde, ele conseguiu responder a pergunta. Por quê? Porque ela teve um momento de choro com a notícia, a família chorou, todos angustiaram. Mas ela não parou. Ela continuou indo à igreja, ela continuou com comunhão com os irmãos, ela continuou orando, ela continuou lendo, ela continuou crendo. E ela continuou se tratando. E aos 23 anos ela morreu. E ele disse que, ao acompanhar tudo isso, ele entendeu uma coisa: essa fé que o Senhor colocou no coração dela, e que trouxe a ela a revelação de quem Cristo era, revela exatamente que não é só se Ele faz, mas é também quando Ele não faz. Porque tudo que Ele faz para a glória dEle. 23 anos, então parece frustrante, né? Por que comigo? E ela passou a dizer: por que não comigo, então, Senhor? Que tudo seja para a sua glória. Agora, quando que a gente consegue viver isso, queridos? Quando a nossa mente vai sendo transformada e os valores do alto passam a fazer parte da minha vida. Porque senão eu vou buscar a resposta onde? Nas pessoas, no mundo, no sistema, em tudo, menos no Senhor. Estar em Cristo, então, muda também a relação com o pecado. Paulo pega pesado aqui. É coisa que às vezes a gente não quer falar, mas também já foi mencionado aqui. Ele fala assim: olha, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Buscar as coisas do alto. Sabe? Eu preciso buscar lá, para minha mente, então, começar a aprender acerca do reino de Deus. E quando isso é entendido, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer morrer. Queridos, pecados de sensualidade, ele não vai embora, simplesmente, não vai. A Bíblia diz que é nós que fazemos morrer. Ele não falou para você negociar, nem administrar, nem depois eu resolvo.
Ele diz assim: faça morrer, matem. Porque o pecado sexual ele vai estar diretamente ligado à sua perdição, à natureza pecaminosa da qual um dia o Senhor Jesus te tirou, te dando possibilidade de viver em santidade. E aí, só para comentar, ele fala, olha, imoralidade sexual. Gente, vai envolver tudo, adultério, fornicação, pornografia, tudo, lascívia, tudo que sai do contexto de um casamento entre homem e mulher, da forma com que Deus criou para ser. Não dá para faça morrer. Não dá para flertar com isso, não dá para só dar uma olhadinha, não dá. É fazer morrer mesmo, porque senão os casamentos são destruídos por causa disso. Relacionamentos estão perdidos, cada vez mais jovens envolvidos nessa situação, porque o mundo lá fora diz que está tudo bem. Porque você tem que se descobrir e tem que viver isso. Mas quem está em Cristo busca qual informação? Aqui, o mundo diz que você deve se conhecer e por isso você deve explorar, ou viver em santidade, esperar o dia, porque isso é para a glória do Senhor. E aí ele vai falar da impureza. O que é impureza? É mente com segundas intenções, sabe? É uma mente que maquina muitas vezes também o mal. Ele vai dizer aí de paixões. O que é paixões? É a escravidão, literalmente. Eu vou sendo escravo das minhas emoções. Eu não consigo dizer não, eu não resisto. Porque eu o amo tanto. Apaixonado por essa situação ou por aquela. Ele vai dizer também de desejos maus, que é o quê? A cobiça que nasce do egoísmo. Eu começo a desejar o que o outro tem, eu começo a... Poxa, se eu não tenho, por que fulano tem? Se eu não posso fazer isso, por que o outro faz? E ao invés dele se alegrar com a vitória do outro, ele começa a gerar dentro dele lá, esses desejos maus, entre outras coisas. É a avareza que Paulo vai dizer aqui. E essa avareza ela é colocada como idolatria. Por quê, queridos? Porque tudo isso aqui ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Faz morrer. Você ora, você clama ao Senhor, mas você faz morrer. Porque se você avaliar, tudo começa com uma faísca lá na sua mente, né? Vem como uma cadeia destrutiva. Vem o desejo mal entra, você alimenta, transforma em paixão, que gera impureza, que te leva para a imoralidade. Então começou lá um cliquezinho, uma coisinha aqui que acendeu. E daí a pouco você está cometendo todos esses pecados. E Paulo fala, olha, faz morrer. Fazer morrer, queridos, literalmente é não alimentar. Sabe por quê? Esse tipo de pecado não sobrevive se ele não tiver comida. Sabia? Se ele não tiver comida, ele morre. Porque se você alimentar com qualquer situação dessas, ele vai morrer para quê? Se você está lá dando alimento, né? E ele vai falar de uma outra categoria de pecado, que são os pecados de relacionamentos. Aí ele não fala fazer morrer, ele fala despojar em algumas traduções e outras abandonem. Abandonem o quê? Ira, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, indignação e mentira. Aí, queridos, entra o social, entra o relacionamento entre pessoas. E quem está em Cristo precisa, então, mudar isso, a sua relação com o pecado. Ele existe na nossa vida, mas ele não é mais parte da nossa vida. Ele é acidente. E aqui, olha, ira, o que é ira? Raiva. Sabe aquela raiva que você não resolve, que você guarda, que vira rancor e que dá confusão? É isso que ele está falando. A gente fica com raiva? Fica, mas o que a gente tem que fazer com ela? Processa, vê o que está acontecendo, por que eu estou com raiva, de onde vem essa raiva, o que eu tenho que fazer para resolver essa raiva. Se eu não fizer isso, se eu aguardo, ela vira rancor e vai virando ressentimento e a coisa vai piorando. Esse tipo de pecado nós temos que abandonar. Maldade, o que é isso? Intenção oculta. Eu não sei, às vezes eu acho que está até desejando bem, mas como é que está lá a intenção do seu coração? O Senhor passa em revista, Ele sabe.
Outra coisa que ele diz é a blasfêmia, que é a difamação, calúnia, fofoca contra qualquer pessoa. O nosso linguajar, a nossa forma de ver, de viver e conviver e falar, ela agora tem um crivo, as coisas lá do alto. Não é mais como eu entendia que era. Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo comenta, todo mundo dá, todo mundo. Mas você é todo mundo? É aquela velha resposta que a mãe dá para o filho quando ele quer, né, ir para casa. Diz do colega, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo tem. Você não é todo mundo. Né, queridos, quem nós somos em Cristo? E aí vai falar da linguagem obscena. Vocês entendem que linguagem obscena não pode fazer parte da nossa vida? O que seria isso? Palavrões, piadas com duplo sentido, a forma cruel de humilhar pessoas, sabe, de falar mal ou de denegrir. São palavras, é uma linguagem blasfêmica. A indignação. O que é a indignação? É uma explosão de raiva, um impulso que a pessoa tem sobre qualquer situação, que ela se indigna. E o que ela faz? Ela reage baseado nesse impulso. E a mentira, né, que destrói, sempre destruiu e sempre vai destruir. E a Bíblia ilustra muito bem quem é o pai dessa mentira. E aí Paulo fala assim, olha, abandone. Ou seja, ele vai falar, vestir, despojar, é como se eu tirasse, trocasse de roupa. Então, existe aí uma forma de despir, né, de quem nós éramos, e agora vestir do guarda-roupa que Deus tem para nós. E como é que eu visto essa roupa, né? Quer dizer, eu preciso buscar nas coisas lá do alto. Eu não sou em nada capaz de fazer isso, se a minha mente não buscar as coisas do alto para ser transformada e eu passar a aplicar essa verdade na minha vida. E isso, queridos, eu tenho que fazer sem achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa, pelo tempo que eu creio, ou pelo tempo que eu caminho, pelo tempo que o Senhor me chamou. A humildade acima de tudo, a dependência do Senhor em buscar as coisas do alto e aplicar na minha vida. Abandonar. Ele nos ensina que essa roupa velha é o quê? É a nossa velha natureza. Então, aquilo que é da sensualidade é fazer morrer. É intencional, é cortar pela raiz. É não brincar de forma alguma. Agora, o abandonar aqui é o dia a dia, todos os dias também. Eu vou me relacionando, eu vou me avaliando. Quem é você em Cristo Jesus, queridos? Antes de eu apontar o dedo para qualquer pessoa, eu preciso fazer o quê? Olhar para mim. Quem sou eu? Eu digo que sou cristã. Cristo vive em mim. Porque tudo o que Cristo conquistou naquela cruz, nós cantamos, é direito nosso. Então, viver essa verdade que Cristo conquistou na cruz, por as coisas do alto, agora eu sou capaz de praticar. Por quê? Porque Cristo está em mim. Agora, eu estou dizendo que é fácil, porque eu acredito que não é para ninguém. Fácil, não. Mas o que Cristo fala aqui, nos ensina a palavra? É que Ele tornou isso possível. Entende, queridos? A partir de Cristo é possível. E não adianta você falar que o irmão fulano é que vai orar para você para que você se liberte disso, daquilo e daquilo outro. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Nós podemos pedir os irmãos que nos ajudem em oração, me ajuda a fortalecer, você ajuda o irmão. Mas a responsabilidade, a identidade, ela é única em cada um. Quem Cristo é, né, na nossa vida. Porque um coração transformado, queridos, ele vai produzir uma língua transformada, né? Cristão não fala a palavra, não fala. Não conversa de forma torpe. Marido cristão não trata de qualquer jeito, sua esposa trata. Sua esposa que tem Cristo, que ela sabe quem é Cristo, ela não conversa de qualquer jeito que seu marido conversa. A gente não corrige o filho da gente com qualquer linguagem, de qualquer jeito. Corrige? Por quê? Porque você tem Cristo, parâmetro, está dentro de você. Qual que é a linguagem que eu vou usar?
Ah, mas eu tentei. Tá bom, tentou hoje, não deu. Continue tentando. Por quê? Você sabe de onde tirar. Você sabe que Deus proporcionou você conseguir por causa de Cristo. Então, amados, olha, para aplicação aí, só para lembrar que o pecado ele deve ser combatido diariamente, fazendo morrer e abandonando. Fazer morrer e abandonar. Até quando? Até Jesus voltar. Não tem outra saída para a gente. Tá? Ninguém aqui está perfeito. Nós caminhamos em perfeição no sentido de integridade, buscando no Senhor a caminhada dessa verdade. Não espere, sabe, a avaliação do outro para te validar. Olhe para quem você é. Quando você lê as Escrituras, deixa ela refletir em você. E aí você, meu Deus, eu estou assim, peraí, a ira, como é que está a maldade que é meu coração? Senhor, como é que eu estou conduzindo isso? Como é que eu estou relacionando? Como é que eu estou conversando com as pessoas? Meu Deus, como é que eu estou tratando as pessoas? Como é que eu estou avaliando em relação ao outro? Porque se o outro fizer isso também, nós vamos ter uma comunidade saudável, nós vamos ter um lar saudável. Né? A psicologia vai dizer que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser vítima e continuar se sustentando no vitimismo. E o que é pior? Culturalmente, queridos, o nosso país tem uma mentalidade vitimista. A culpa sempre é do outro. O outro que me oprime, o outro que me machuca, o outro que me abandona, o outro que, sabe, que me rejeita. Por quê? Fomos explorados lá no início, né? Fomos escravos, fomos tudo isso. Então, a mentalidade de que o outro está sempre devendo. Você vê que essa mentalidade vai para o nosso governo. Ao invés de ajudar o indivíduo a crescer, a produzir, a se alimentar do esforço do seu braço. O que o governo faz? Tadinho. Ele precisa, ele não tem. E você acha que as pessoas se libertam? Nossa, é mesmo, eu preciso desse recurso, eu preciso daquele outro. Ao invés de olhar para si e falar, poxa vida, Deus me deu saúde, inteligência, capacidade, deixa eu trabalhar, deixa eu produzir com equilíbrio, né, pastor? Com equilíbrio para o sustento da família, para o sustento próprio, para a glória de Deus. Então, essa mente, sabe, de vitimismo, ela acompanha, infelizmente, a nossa nação, culturalmente falando. Ela chega nos lares. Queridos, quando é que isso vai mudar? Quando eu e você sair desse vitimismo e acreditar no que Jesus Cristo nos ensinou aqui. Você pode caminhar em liberdade para a glória de Deus. Porque uma vez que Ele já te libertou, né, de tudo isso, então agora você vive na liberdade que Cristo te libertou. Bora caminhando até a sua volta. Todos nós temos capacidades, queridos, de aprender um pouco mais, de ler, de buscar boas informações, bons ensinos. Mas a Bíblia é o parâmetro para a nossa vida de quem está em Cristo. Outra coisa que Paulo vai nos ensinar aqui é que se antes eu tinha que despir, agora eu tenho que vestir. Se antes eu tiro tudo isso, agora eu tenho uma roupagem nova. Olha que ele não diz para você, você tem, você tem, você tem. O que ele está dizendo aqui? Isso está na sua vida? É natureza velha, abandona. Qual outra opção que eu tenho então, Paulo? Essa aqui, ó. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. Então, olha, eu vou me despir de tudo que essa velha natureza estava acostumada a fazer. E porque eu busco as coisas lá do alto. Porque agora eu penso como Cristo quer e me ensina pela palavra. Eu também tenho uma conduta de vida diferente. Prática, né? Profunda compaixão, o significado real da palavra, queridos, é aquela empatia que você vai ter visceral, sabe? Porque é aquela dor das entranhas, é aquilo que te incomoda de verdade, para estender a mão, para poder ajudar, para se colocar no lugar do outro. Embora, queridos, a empatia, o significado real dela não é se colocar no lugar do outro, né?
Porque ninguém consegue viver a dor do outro, consegue? Não consegue. Mas a empatia é aquilo que você usa para quê? Para que você possa imaginar o que o outro está sentindo, se colocando no lugar dele, trazendo consolo, conforto, conselho, acolhendo. E é isso. Paulo fala, olha, profunda compaixão, bondade. O que é bondade? É disposição em fazer o bem. Não interessa se você vai receber de volta ou não. É só fazer o bem. Humildade. Colocar o foco nas necessidades do outro, não levando em conta o seu orgulho, né? Ele diz outra coisa, que se a gente não fizer morrer, não morre não. Viu? O orgulho está sempre nos cercando, sempre nos envaidecendo, sempre fazendo com que a gente busque o nosso bel prazer. Então, humildade, coração quebrantado diante do Senhor. Ele vai falar também de mansidão, que é a força, queridos, mansidão é a força sob controle. Você pode revidar. Você pode, você tem o direito. A pessoa fez e fez e fez, mas você escolhe não fazer. Para que a mansidão, que o está percebendo que tudo isso é fruto de onde? Do Espírito. Que Paulo vai falar em Efésios também. Então, isso é a nossa mente transformada. Paciência, que é ter um pavio longo, aguentar firme sem explodir. Interessante, né? Às vezes a gente fala só a palavra, mas quando você vai estudando mais e vendo o significado real dela, é muito mais profundo. Se a gente se aplica, com certeza a gente também tem uma resposta mais concreta, mais profunda. Ele vai falar de perdão. O que é o perdão? É estender a graça que Deus já teve por nós. Ele nos perdoou, queridos. Não importa, eu não tenho que negar perdão a quem me ofendeu. E olha que é uma das coisas mais difíceis de trabalhar com o ser humano, porque ele tende o vitimismo, ele acha, poxa, me ofendeu, me prejudicou, me fez isso, me fez aquilo, e fez mesmo. É legítimo até a dor, mas o que você vai fazer com ela? Se a sua mente foi renovada, e se você sabe quem você é em Cristo, o que você faz com isso? Eu estendo a graça que foi derramada a mim. Eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Ele me perdoou. Então, perdão faz parte da identidade de quem está em Cristo. Não dá para deixar isso de fora. E Paulo vai falar que o amor. O amor é o quê? Uma escolha intencional de buscar o bem do outro, mesmo que te custe algo. E ele ainda fala que o amor é o vínculo, né? O que é isso? É como se fosse uma fita que juntasse todas essas coisas e amarrasse assim, bonitinho, para ficar tudo juntinho. Porque se não for em amor, conforme a palavra nos ensina, eu estou tentando fazer, né? Só eu faço uma hora, a hora seguinte que acontece alguma coisa eu já não faço. E aí a gente precisa lembrar que esse amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo, ele nos capacita a caminhar dessa forma. E aí, amados, já dá para você responder quem você é em Cristo aí? Você consegue se ver, se encaixar, entender que essa palavra é para que eu e você, a gente possa viver de fato essas verdades, que o desafio é real, mas que ele é possível. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus em minha vida. Eu sei o que ele fez para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, no que eu estou pensando? Nas coisas do alto. As coisas do alto remetem à prática diária da minha vida. E aí, amado, 3 coisas que a gente avalia aqui, que Paulo encerra. A paz de Cristo governa o coração, não é? É a paz de Cristo que gerencia os nossos conflitos, as nossas decisões. Não está certo daquilo, não ore. Busque na palavra. A minha decisão é coerente com o que o Senhor me ensina. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou resolver é coerente com a sua palavra. E se é, querido, a paz do Senhor é o árbitro aí das suas decisões. Mas lembra, ai, Senhor, põe paz no meu coração. Não, se avalie. Por quê? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Como é que eu estou fazendo? A outra, no versículo 16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Ele não está falando para a gente ler de vez em quando, né? Ele não está falando para eu dar uma folheada.
nem só decorar. Ele está falando que essa palavra deve o quê? Habitar dentro de mim. É fazer morada mesmo. Todo mundo está falando um monte de coisa, mas o que a Bíblia diz? O que eu tenho que fazer? Porque essa palavra, queridos, ela transforma os nossos pensamentos, ela corrige as nossas decisões e ela molda os nossos afetos. Amém? A palavra tem poder de fazer isso. Ela penetra o mais profundo. Ela divide lá juntas de medulas. Entende? Na ciência, eles falam que isso é quase que impossível de acontecer, tão minucioso que é. A palavra faz isso. E a outra coisa aqui é, tudo é feito para Cristo, que é o versículo 17, né? Quando ele tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus, Pai. Então, você sabe quem você é em Cristo, querido? A paz do Senhor está aí, ao árbitro do teu coração, na sua caminhada todos os dias. A palavra é o seu norte, a sua bússola, é ela que te direciona, porque ela também te transforma. Ela ajuda você a ver as coisas com outro olhar. Talvez você está lá já condenando a pessoa, julgando. Epa, peraí, de onde vem isso? É de mim? Da minha mente, meu sentimento que está me enganando, eu já avaliei a situação, eu já olhei o outro lado. Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? Não sou eu que estou indo cheia de conceito e preconceito para cima de tal situação? Então, avalie a si mesmo, examine a si mesmo, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Não é isso? Por quê? Porque não existe separação, queridos, entre vida natural e vida espiritual, vida comum. A família, o trabalho, o lazer, a igreja. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, fazer sempre para a glória de Deus. Amém? Então, olha, como aplicação aqui, ele vai falar assim, olha, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Isso é responsabilidade individual de cada um, tá? Porque gera o efeito mútuo e coletivo. Se no lar tiver uma esposa que se reveste dessa roupagem de Deus, porque ela buscou lá no alto as coisas do Senhor para tratar o seu marido. E o seu marido fizer a mesma coisa. E os dois fizerem a mesma coisa com seus filhos. E na igreja, como irmãos, fizermos a mesma coisa, quem é glorificado, queridos? E quando não fazemos, quem perde? Quem perde? A nossa mente é governada pelas coisas do alto. Paulo falou assim, você entendeu tudo isso? Você entendeu? Portanto, então agora, viva tudo isso que você entendeu. Amém? Então, glória a Deus. Eu vou passar a palavra para o pastor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria te lembrar aqui